Muito bem-vindos a essa primeira aula de conteúdo, onde nós vamos falar sobre os sons da língua inglesa. E é muito importante que você conheça logo de cara como funciona a pronúncia desse idioma, para evitar que você acabe criando aqueles maus hábitos na hora de falar. E por isso eu vou te mostrar em detalhes os fonemas que compõem a língua inglesa. E você já sabe que o nosso curso é baseado no inglês britânico, então sempre que a parte de listening, ou seja, a audição, estiver envolvida, vai ser sempre usando esse sotaque do inglês. E o British English é composto por 44 fonemas, ou seja, são aqueles sons que compõem cada palavra do idioma. Mas pode ficar tranquilo porque a maioria desses fonemas você já conhece porque eles são compartilhados com a língua portuguesa. Então o que a gente vai fazer nessa aula é focar nos sons do inglês britânico. São fonemas que ou não existem na língua portuguesa, ou então são pronunciados de uma maneira um pouco diferente. Por isso que é importante que você conheça já esses sons desde o início. E esses tais fonemas são divididos em vogais e consoantes. As vogais ainda são divididas em curtas e longas, e as consoantes em sonoras ou surdas. Só que antes de qualquer coisa, a gente precisa falar um pouco sobre o inglês britânico. Afinal, o que é o inglês britânico? Onde ele é falado de fato? Porque essa palavra britânico remete à Grã-Bretanha. Mas o que é a Grã-Bretanha? E o Reino Unido tem a ver o que com isso? Então vamos dar uma olhada no mapa dessa região bem rapidamente? Olha só, aqui a gente já pode ver a Grã-Bretanha e o Reino Unido. Mas quem é quem e onde se fala o tal de British English? Bom, dentre os países que compõem essa região estão England, Wales, que é o país de Gales, e Scotland. Esses três países formam o que é chamado de Great Britain, Grã-Bretanha. Aí se a gente adicionar a Irlanda do Norte à Grã-Bretanha, nós vamos ter o Reino Unido. Tanto que o nome completo do Reino Unido é The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. O Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. E ali abaixo da Irlanda do Norte fica a Irlanda, que não tem nada a ver nem com o Reino Unido, nem com Grã-Bretanha. Mas, se a gente juntar a Irlanda com o Reino Unido, a gente vai ter o que é chamado de British Isles, Ilhas Britânicas. E em todos esses países fala-se inglês oficialmente, mesmo que em alguns deles ainda haja um segundo idioma. E assim como acontece na maioria dos países, cada uma dessas regiões tem um sotaque específico de inglês. Então, British English acaba sendo um termo meio vago, afinal ele se refere a qual dessas regiões e a qual desses sotaques. Bom, o fato é que, na verdade, quando a gente fala de inglês britânico, a gente está falando de Standard British English, que é o inglês britânico padrão. E esse é o sotaque ali na região sudeste da Inglaterra, entre Londres, Oxford e Cambridge. Então, nessa aula e nesse curso, quando eu falar sobre inglês britânico quanto à pronúncia, você já sabe que eu estou me referindo ao Standard British English. E esse sotaque também é chamado de Received Pronunciation, e por ser considerado a variação de inglês que é mais entendida lá pelo Reino Unido, ele passou a ser utilizado nas transmissões da BBC e por isso ganhou o apelido de BBC English. Então, na verdade, o termo British English não reflete o inglês falado em toda a Grã-Bretanha. O sotaque vai mudando conforme você vai ali para Liverpool, Manchester. Quando você sobe lá para Glasgow, na Escócia, já tem um sotaque bem mais forte, assim como em Belfast, lá na Irlanda do Norte, onde é um inglês tipicamente irlandês. Então, a não ser que seja algo propositalmente regional, quando você tiver um filme que se passa no Reino Unido ou uma personagem que é britânica, o inglês usado vai ser esse Standard British English. E eu tive experiência com esse sotaque durante os anos que eu morei em Londres. Inclusive foi lá que eu falei inglês pela primeira vez com um nativo, quando eu desembarquei no aeroporto de Heathrow e como um estrangeiro, você tem que ir para a seção de Border Control e falar com um agente da imigração. E lá eu lembro até hoje que esse agente tinha um sotaque muito forte do Standard British English. Mas depois de algum tempo, eu acabei me mudando para Belfast, lá na Irlanda do Norte. E nessa altura eu já estava 100% adaptado com o inglês lá de Londres, então quando eu cheguei em Belfast, eu tive aquele choque inicial. Porque lá eles não usam Received Pronunciation, eles têm aquele inglês tipicamente irlandês. Além das gírias, que são regionais, né? Mas depois de algumas semanas imerso nesse sotaque, eu me acostumei e acabei me acostumando tanto que quando eu fui embora, eu já tinha até incorporado parte desse sotaque no meu próprio inglês. Mas legal, agora que você sabe de tudo isso, e antes da gente entrar no conteúdo, eu preciso fazer um pequeno disclaimer aqui. Eu vou te ensinar basicamente
como um nativo pronuncia esses fonemas, mas isso não quer dizer que para falar inglês você tem que soar como um nativo. O que eu vou te ensinar é para que você tenha um inglês o mais neutro possível, o mais próximo possível daquele de um nativo. Agora, o quão parecido com um nativo você quer soar em termos de sotaque, isso depende de você. Eu, por exemplo, sempre optei por soar o máximo possível que eu consigo como um nativo. Mas o objetivo de aprender um idioma é você compreender e ser compreendido. E se você já está sendo compreendido, mesmo sem soar como um nativo, perfeito, acabou. Você já alcançou o objetivo. Na verdade é comum, é normal você carregar o sotaque da sua língua materna para o inglês. E especialmente em Londres, isso é muito visível, porque lá tem gente do mundo inteiro. Eu mesmo trabalhei com pessoas da Itália, França, Alemanha, China, Índia, Paquistão, Turquia, Rússia. E todas essas pessoas tinham um sotaque de inglês diferente, que veio da língua materna de cada uma. E eu chamo esse sotaque de sotaque não nativo. Ou seja, são pessoas fluentes em inglês, mas que claramente soam como estrangeiros por conta do sotaque.